E aí, gente, beleza? Como é que vocês estão? Esta é a terceira vez que eu estou gravando este vídeo e eu espero que esta terceira vez seja a vez em que isso vai dar certo, porque, vejam bem, na semana retrasada eu peguei uma gripe e essa gripe não me deixou com uma voz sexy como a da Phoebe, ou seja, eu não pude sair por aí cantando Smelly Cat. O que aconteceu foi que eu fiquei com a voz parecendo a de a de um zumbi com fome. Então, o que eu tive que fazer foi gravar, e daí eu vi que estava horroroso, e daí eu gravei de novo e ficou pior ainda. E agora eu estou tentando mais uma vez. Como vocês podem ver, a minha voz ainda não voltou ao normal, eu acho, pelo menos a que eu estou escutando na minha cabeça, porque eu também estou surda. Então, vamos fazer esse negócio. Como vocês devem ter visto pelo título, eu vou falar sobre uma das minhas séries favoritas, que é O Exorcista. Essa série estreou em setembro de 2016 e ela não causou tanto rebuliço quanto deveria, porque ela é uma série muito boa. Ela tem uma história que não precisa ser extremamente torcida para dar continuidade à obra em que ela foi inspirada, ou seja, ela tem uma conexão muito tangível e muito interessante com o livro e com o filme de 1973 do William Friedkin, que é este aqui que estou em mãos. A minha edição é a edição com 11 minutos a mais, porém, na longa história de edições estendidas, eu acho que esse filme se beneficia dos cortes mesmo, e eu indico um pouco mais, com mais ênfase, a edição comum. Porque, eu não sei, eu achei que esses 11 minutos aqui foram um tanto quanto entediantes. Mas, gostos à parte, preferências à parte, eu vou falar então sobre a série O Exorcista. E também eu vou falar sobre um pouquinho do livro, talvez um pouquinho do filme, não sabemos. Os links onde vocês podem encontrar os livros eu deixarei na descrição. E vocês podem encontrar a série na Amazon Prime. Eu estou gravando no sábado, dia 18, então até hoje O Exorcista está na Amazon Prime as 2 temporadas. Depois disso não me responsabilizo, porém tá aí disponível, dá pra vocês assistirem de boas. Esta é uma série, como eu disse, muito legal, é uma das minhas favoritas, pelo menos a primeira temporada. A segunda temporada não tem uma história que me atraiu tanto, apesar de ter um plano de fundo aí que eu vou falar pra vocês, que é uma história aí que vai seguir da primeira e da segunda. Infelizmente ela não foi concluída por conta do cancelamento da série, mas eu já quero deixar claro que esse cancelamento da série, apesar de deixar a gente insatisfeito em relação ao esse plano de fundo, ele vai fechar aí, tanto a primeira quanto a segunda temporada vão ter suas histórias principais, as histórias que estão sendo contadas vão ser fechadas, né? Só o plano de fundo que infelizmente não teve aí uma conclusão. E infelizmente eu digo porque esse plano de fundo é sensacional, eu gostei bastante. Teria adorado assistir aí uma terceira, uma quarta temporada com os desdobramentos aí dessa história. Porém, fazer o quê? Querer não é poder. Então a gente lida com o que a gente tem, e aqui eu vou falar exclusivamente sobre a primeira temporada. Em relação ao plano de fundo, talvez eu dê uma pensadinha aí na segunda também. Se você é uma pessoa que esteve tirando uma soneca nos porões de alguma casa em St. Louis, eu vou te dizer então no que consiste O Exorcista. Eu vou fazer um breve resumo do livro, depois eu vou falar vou fazer um breve resumo da série e vou elencar os motivos para que vocês a assistam. Eu já peço que, se vocês gostarem deste vídeo, deixem uma curtida, se inscrevam neste canal e comentem aí se vocês já viram essa série, se vocês têm interesse, se o meu vídeo despertou algum interesse em vocês em assisti-la. E me contem suas impressões, por favor. Pois bem, eu tenho 2 edições que vou manter, não vou dar nenhuma porque motivos de beleza. Essa é a primeira edição que eu comprei. Eu li este livro quando eu estava no colégio e eu comprei esse livro aqui em 2013, é uma edição comemorativa dos 40 anos da história. E é muito bonita, eu adoro essa cena, essa daqui é uma das cenas mais bonitas de filmes que eu já vi na vida. E perturbadora também, porque a gente sabe o que vai acontecer depois, né? Principalmente se você assistiu o filme. Aqui tem o padre Mary chegando aí na casa das McNeil. Aqui atrás vai ter o William Peter Blatty, que é o autor do livro. E esse é um livro sensacional. O Exorcista vai trazer então a história da Chris e da Regan McNeil, mãe e filha.
A Chris MacNeil é uma atriz, ela não é uma atriz de filmes particularmente incríveis, mas ela é uma atriz que está aí em atividade. Então ela e a filha se mudaram para Georgetown, Washington DC, para que a Chris possa ir fazer o filme, né? E em consequência disso, a Regan permanece muito tempo sozinha em casa. A Regan tem 11 anos, é uma garota solitária, as duas ali contam com a companhia de uma espécie de governanta. Essa mulher também é uma espécie de babá para a Regan, né, fica com ela ali cuidando dela, e também secretária da Chris, etc. Essa mulher está ali presente na casa, porém a Regan permanece bastante tempo aí sozinha. E o que vai acontecer é que Regan, muito curiosa, vai sair furdunçando ali no sótão da propriedade e vai acabar encontrando um tabuleiro Ouija. Para quem não sabe o que é um tabuleiro Ouija, é aquele negócio que, segundo os entendidos, você pode dar uma arrombada na porta para o além e dar uma conversadinha com os espíritos. E é isso que Regan vai fazer. Regan vai começar a conversar com essa figura que todo mundo no seu entorno vai considerar como um amigo imaginário. E este amigo imaginário se intitula Capitão Howdy. Howdy é aquela expressão geralmente utilizada por caipiras dos Estados Unidos, que é uma expressão que quer dizer, e aí, como é que você tá? Tipo uma expressão de saudação. Sabe a expressão tipo que a família Buscapé usaria, sabe? E o Capitão Howdy vai chegar aí fazendo amizade, muito simpático, muito adorável, porque qual é a criança que iria querer fazer amizade com uma criatura esquisita, trevosa, não é mesmo? Então o Capitão Howdy vai chegar aí todo empolgante, oferecendo o seu ombro amigo, mas o ombro dele é pestilento e logo a Regan começa a mudar. Ela vai começar a apresentar alguns comportamentos que ela não tinha. E a mãe dela vai perceber isso. Então a mãe vai levá-la ao psiquiatra e o psiquiatra vai começar a tratá-la e logo vão perceber que o problema não pode ser muito bem resolvido aí pela ciência. Então a desesperada Chris MacNeil vai procurar aí, vai dar uma virada na moeda, vai procurar a ajuda do outro lado. E esse outro lado é o Padre Carras. Padre Carras, que parecia muito Sylvester Stallone na década de 80, pelo menos eu acho, vai então ser convocado à casa das MacNeil para dar olhada na criança encapetada. E inicialmente Padre Carras vai se recusar a atribuir qualquer satanagem aí a essa menina, porque Padre Carras é um padre diferentão. Ele é formado também em psiquiatria, então ele tem umas ideias muito não religiosas a respeito do que está acontecendo com Regan, e ele vai aí indicar primeiramente essa ajuda da ciência, né, e não do sobrenatural. E o que faz desse livro uma espécie de obra-prima da cultura popular, porque vejam bem, esse livro não vai dar respostas. Como eu falei ali no vídeo A Entidade, do Frank de Felita, esse é um daqueles livros em que a sua interpretação, a sua bagagem cultural, as suas vivências, as suas crenças vão indicar qual caminho a ser seguido na interpretação desse livro. Então, se você é uma pessoa religiosa, se você é uma pessoa que acredita no sobrenatural, você vai ser guiado, muito provavelmente, para o aspecto sobrenatural desse livro. Você vai ser aí levado a acreditar que Regan MacNeil está possuída. Se você é um Tomé, como eu, se você é uma pessoa que não tem crenças e convicções religiosas, você automaticamente vai ser levado para esse lado da ciência, porque esse livro, a estrutura dele é muito interessante. Em um capítulo, ele vai mostrar aí a questão da ciência. Então, você está lendo o capítulo em que vai ter essa abordagem da psiquiatria, da ciência, você vai pensar, mas é claro que essa garota está super doente, isso daí é super explicável, não tem nenhum motivo para achar que ela está possuída. Porém, você vira a página e entra no outro capítulo, no capítulo do padre, quando ele começa de fato a acreditar que aquela garota está tendo aí uma visitação exterior, e você também vai acreditar piamente que ela está sendo possuída. Então esse livro não vai te dar respostas. Você é que vai correr atrás das respostas e talvez você não tenha uma ao final do livro
assim como os personagens. Espero que vocês não considerem isso que eu falei como um spoiler. Que não é. Ou é? Não sei, gente. Espero que não. Eu acabei esquecendo de mostrar a segunda edição que eu tenho, que é essa edição aqui da HarperCollins, toda verde elétrica, não sei o que aconteceu, uns tempos pra cá as editoras ficaram loucas com esse verde, que é bem parecido com a minha camisetinha, né? E nem foi intencional. Aqui temos o Pazuzu, ou Pazuzu, gosto mais de Pazuzu porque tem uma sonoridade diferenciada, e dizem aí que esse verdinho meio que brilha no escuro. Ainda não tirei a prova real, mas talvez eu veja se isso procede. Eu não vou mais falar sobre o livro, porque esse vídeo aqui se propõe a ser sobre a série. Então, se vocês quiserem um vídeo só sobre o livro, por favor me falem, porque eu gosto muito, principalmente do prólogo. Porque vai desenvolver aí a mitologia deste livro, né? Principalmente o Padre Merrin, ele vai fazer uma excursão ao Oriente Médio e lá ele vai fazer algumas descobertas a respeito dessa criatura abissal que está por aí atormentando todo mundo. E mais uma coisa que eu gostaria de dizer sobre esse livro é que, bom, primeiramente ele é traduzido, é a mesma tradução, tá? As duas edições, então não tem nenhuma diferença aí. Nesse sentido, a tradução é de Carolina Caires Coelho. E esse livro vai ter 2 páginas de paráfrases. E é bem legal, porque eu imagino que ele deu uma exemplificada do que o autor tentou fazer aí com essa história. A primeira paráfrase vai ser aquela parte super famosona, mesmo para quem não costuma ler a Bíblia, que é aquela parte de Lucas, capítulo 8, versículo do 27 ao 30, que vai falar o seguinte: Mal Jesus saltou em terra, veio-lhe ao encontro um homem dessa região, possuído de muitos demônios. Havia muito tempo que se apoderaram dele e guardavam-no preso em correntes e com grilhões nos pés. Mas ele rompia as correntes e era impelido pelo demônio para os desertos. Jesus perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu: Legião. Esse trecho é bem legal, exceto pela parte em que Jesus joga os demônios do cara todos nos porcos, eu achei uma sacanagem. Mas a segunda paráfrase vai trazer uma transcrição que eu não vou ler, porque é bem horrorosa. Uma transcrição da Cosa Nostra, que é uma história aparentemente, uma história real, isso aqui, é uma transcrição real de uma conversa gravada por agentes do FBI. Então eles estavam investigando a Cosa Nostra, que é essa máfia italiana, e esses 2 caras, o James Torello e o Frank Buttieri, estavam falando sobre o assassinato e tortura, na verdade, sobre a tortura e o assassinato desse cara chamado William Jackson. E eles estão contando um para o outro, se deliciando com os detalhes do que eles fizeram com esse cara, tá? E eu não vou ler, né? Porque não, né? E daí vai ter um outro trecho que eu também não vou ler, que é sobre esse doutor Tom Dooley, que ele está falando sobre um determinado acontecimento nos campos de concentração de Dachau, Auschwitz e Buchenwald. Acho que é isso. Então vocês podem ver aí um exemplo, né, dessa possível dupla interpretação. Se por um lado temos o sobrenatural aí mandando ver na satanagem, no outro nós temos humanos fazendo humanices uns com os outros, e essas humanices são tão tenebrosas que nós sempre tendemos a pensar, nós sempre somos levados a pensar que não é possível que algo tão tenebroso seja feito por seres humanos. E né? É bem possível, na verdade. Nós temos exemplos aí que poderiam encher muitos livros de exemplos de coisas terríveis que as pessoas fazem umas com as outras. Enfim, vamos falar então sobre a série, que é super legal. A série, como eu disse, ela tem aí uma conexão direta com o livro, né, e com o primeiro filme. Ela também vai se referir a algumas coisas que acontecem naquele aquele segundo filme, horroroso no sentido de ruim mesmo, péssimo. Meu Deus, onde que aquele povo tava quando desenvolveu aquele roteiro, eu não gosto nem de pensar. Nossa senhora, que negócio ruim. Enfim, vai ter alguns aspectos do segundo filme, ainda bem que é só em relação aos fatos do que poderia ter, do que as personagens fizeram depois, né? Enfim, a série vai ter essa referência aí.
mas eu não vou dizer exatamente como nem quando, para que vocês assistam e descubram por si mesmos. A série vai trazer aí uma história vai se passar em Chicago, vai ter esse padre, ele é um jovem padre, o padre Tomás Ortega, que é interpretado pelo rebelde Alfonso Herrera. E ele está maravilhoso. Então não fiquem pensando naquele cara saltitante lá de Rebelde, não. Pensem que ele é um ator. Pensem naquele ator de Sense8, né? Porque ele fez aquele papel em Sense8 e foi muito bom. Então temos esse padre, que ele é um jovem padre. Ai, gente, como é irritante ficar surda. Eu tô surda. Nossa senhora. Não sei se eu tô falando super alto. Então, se eu estiver, por favor, me desculpem. É porque eu realmente não tô me ouvindo. O padre Tomás, então, o padre Tomás Ortega, ele é esse jovem padre que recebeu uma igreja, assim, considerada num ponto muito bom, apesar de ser uma igreja em que o rebanho tá meio aí afastado. O rebanho deu uma desaparecida da igreja, mas o Tomás Ortega está fazendo um bom trabalho no sentido de fazer vários serviços sociais, vários projetos para envolver a comunidade. E ele é um padre em ascensão. Ele é uma bela de uma estrelinha, uma rising star, como o povo lá, os colegas padres dele, como costumam chamá-lo. Então, padre Tomás Ortega está vivendo sua vida muito tranquilamente quando ele é abordado por Angela Rance, que é essa mulher, interpretada pela maravilhosa Geena Davis, e ela vai dizer que a família dela está passando por um momento ruim e que a filha dela está com sinais de possessão. Padre Tomás Ortega, como qualquer pessoa sensata vivendo no século XXI, vai falar: escuta, minha filha, de onde é que você tirou essa ideia? Foi na Idade Média? E ela vai dizer que ela não é tola, que ela não é idiota, que ela não quer parecer louca. Mas veja bem, o demônio está imperando lá na casa dela sim, ela está ouvindo arranhões nas paredes, está ouvindo passos, está ouvindo risadinhas, está ouvindo sei lá o que. Parece até que ela mora com o meu vizinho. Mas enfim, de fato, tem um demônio. E uma coisa a se notar a respeito da série, que tem uma diferença em relação ao livro, é que o sobrenatural aqui é real. Apesar da discussão que tem, vamos levar a menina para o psiquiatra, vamos fazer um negócio na cabeça, o demônio está lá. E é Pazuzu, e é Capitão Howdy, e é Legião, ou seja, uma galera tá lá. É um monte de gente sobrenatural desocupada. E eles estão atrás de Casey Rance, que é a filha da Angela. Mas vejam bem, quando Angela procurou Tomás Ortega, foi para dizer que o demônio provavelmente estava na filha dela, Catherine. Catherine era uma bailarina, mas ela sofreu um acidente junto com uma pessoa ali que ela amava, que ela estava apaixonada. Essa pessoa morreu e Catherine vai ficar aí com o coração partido. Então ela está num luto que dura alguns meses. E ela não consegue sair desse luto, então ela tá depressiva, entra num estado depressivo, e a mãe dela começa a imaginar que ela está sendo assombrada aí por essas criaturas sobrenaturais. Mas não é Catherine, é Casey. Isso não é um spoiler, porque já logo no primeiro episódio a gente já descobre isso. Então Tomás Ortega vai até a casa dos Rance para investigar, e ele vai conversar com a Catherine, vai chegar à conclusão de que Catherine é bem sensata, né? E ele vai perceber também que existem alguns conflitos naquela família, porque Henry, que é o marido da Angela e o pai das garotas, que é interpretado inclusive pelo Alan Ruck. Se vocês não sabem de quem eu estou falando e vocês assistiram Ferris Bueller, o Alan Ruck é o Cameron, que é o amigo do Ferris. Então você meio que já quer que essa família se dê bem, porque fala sério, é a família do Cameron. Então você quer que eles, sabe, não sejam atormentados por demônios desocupados. E o Alan Ruck, na verdade o Henry, né, o personagem, ele sofreu um acidente de trabalho e ele teve uma lesão no cérebro, ou seja, ele agora está com esquecimentos, ele não consegue lidar com algumas coisas, ele precisa ser cuidado pela Angela. Então tudo aquilo desestruturou essa família. Então teve o acidente de Catherine. E tem toda essa situação cheia de conflitos e de intervenções externas aí, que vão, né, colocar essa família, deixá-la ainda mais vulnerável a um ataque das forças das trevas. Porque a Casey, essa garota, que ela é mais jovem do que a Catherine, e ela é muito bem tratada, é uma família boa essa. Essa é uma família amorosa, uma família boa, mas sabe aquela coisa que às vezes a gente vê por aí? Quando o filho mais novo é meio que tratado, quando algum filho, na verdade, ou o filho mais novo, ou o filho do meio, não sei, não tenho filhos, não trato eles diferente.
Mas, quando um dos filhos da família é meio que tratado assim, meio deixadinho de lado, quando tem um filho que é estrelinha, que no caso a Catherine, que ela estava numa companhia de balé muito proeminente, ela era uma drama queen, toda cheia de dramalhões, né, pra todo lado, então a família prestava mais atenção à Catherine, então a Casey era sempre deixada de lado. E aí tá a porta para Capitão Howdy introduzir seu dedo verde da inveja. Então ele vai começar a se aproximar da Casey falando, escuta, ai que coisa típica da Cat, né, ficar pedindo atenção, ficar demandando atenção, deixando você de lado, porque você é muito mais bonita. E começa aquele rolê, né, começa aquele negócio da demoniada fazendo um trabalho suave ali. Então, Casey vai começar a contar todas as suas coisas para o Capitão Howdy. E daí, gente, é só ladeira abaixo. Nesse primeiro episódio, nós também vamos ficar sabendo que o capitão, gente, que loucura, que o padre Tomás Ortega está tendo sonhos com um outro padre, padre Marcus Keene, a.k.a. meu personagem favorito. Padre Marcus Keene, que é interpretado pelo Ben Daniels, maravilhoso, é um padre que nos sonhos que o Tomás Ortega tem dele, ele está ali performando um exorcismo numa criança. E essa criança vai acabar morrendo, né? Então o padre Tomás Ortega vai ter esses sonhos inacreditavelmente vívidos e vai ficar muito perturbado, obviamente. Até que um determinado dia, nessa visita que ele vai fazer ali para a família Rance, né? Até então ele achava que era um sonho, mas então ele vai fazer essa visita, né, na própria família Rance, e o Henry tá ali assistindo um negócio na TV e o Henry vai olhar pra ele e falar assim, escuta, é na rua tal que você tem que ir pra você encontrar o Padre Marcos. E daí, é claro, né, que é alguma intervenção, não sei, sobrenatural, divina. Daí fica aí pra quem assiste, né, tomar suas próprias decisões, suas próprias conclusões. Então, Tomás vai procurar saber o que é aquele endereço e ele vai acabar chegando nesse recanto onde ficam padres quebrados. Padres que tiveram algum tipo de colapso nervoso, como é o caso do Marcus Keene. Marcus Keene perdeu essa criança há 18 meses, ele vai descobrir, o Tomás Ortega vai descobrir que já fazem 18 meses que isso aconteceu, porque isso de fato aconteceu. E ele vai tomar toda essa coisa, né, todos esses sonhos com o Marcos como algo, como um sinal. Deus está mandando esse sinal para ele. Então, vamos ter aí o início de uma colaboração desses dois padres trabalhando juntos. É claro que essa colaboração não vai ser uma coisa muito fácil, porque, né, Marcos é uma pessoa peculiar, Tomás Ortega também tem seus problemas, então eles vão ter que trabalhar aí para liberar a cidade aí dessa invasão de capirotos. Eu disse para vocês que essa história tem um plano de fundo, e esse plano de fundo é sensacional. O Papa está chegando lá do Vaticano, ele vai visitar os Estados Unidos e a cidade ali, Chicago, está entre as cidades em que ele vai passar. E as igrejas ali para que ele passe e abençoe a galera estão sendo escolhidas, então vai ter todo um trabalho de cuidados ali para que o Papa esteja seguro. E a Angela Rance, né, a mãe da Casey e da Catherine, ela trabalha com eventos. Não fica muito claro exatamente o que ela faz, mas ela aparentemente está cuidando ali de acomodações para essa galera toda que vai vir, e ela vai trabalhar ali. Só que por conta da doença do Henry e depois por conta da possessão da Casey, ela vai ter que se afastar desse trabalho. Em todo caso, vai ser todo um esforço ali para trazer o Papa e para que essa visita ocorra sem problemas, mas as forças das trevas estão trabalhando ali para utilizar essa visita do Papa para seus próprios propósitos. Então, vai ter toda essa infiltração de aliados do submundo nessa comitiva do Papa para tentar performar um ritual chamado Vocare Pulvere. E esse ritual consiste em pessoas, seres humanos, liberando o próprio corpo para serem possuídos, né? Sabe-se lá por quê, de onde esse povo tira essas ideias. Mas liberando aí o corpo para a possessão demoníaca e para preparar a chegada de Lúcifer, que aparentemente está vindo. E uma coisa interessantíssima é o cartaz que eles fazem para anunciar a chegada do Papa,
que é tipo um papa, eu acho, né? De costas, uma pessoa de costas vestida com as vestimentas papais lá, e escrito He's coming, né? Tipo, ele está vindo. Ou seja, é um negócio sinistro e é muito interessante, aqueles cartazes pela cidade toda, He's coming, mas o negócio é, quem é que tá chegando, sabe? E isso aí que é muito legal, porque esse cartaz deveria ser uma coisa assim para os fiéis olharem, meu Deus, que maravilhoso, olha o Papa. Mas não é o que acontece. Se eu fosse um fiel e olhasse para aquilo lá, eu ia ficar de orelha em pé, porque é um negócio sinistro. Enfim, para Volcare Pulvere é necessário que muitas pessoas morram. Então tá tendo uma onda assim, de assassinatos na cidade como nunca houve antes. E o Marcus King, que é esse padre exorcista, ele está muito antenado com tudo isso. Uma coisa interessante sobre o Marcus é que ele cresceu sendo ensinado a ser exorcista. Ele nasceu de um lar desfeito, extremamente violento. O pai dele matou a mãe dele na frente dele, então ele é meio que vendido para a igreja, sei lá, né? Eu não sei se ele é britânico, se ele é escocês, se ele é irlandês, ele tem aquele sotaque que parece que ele mora ali naquele meio. E ele é vendido para a igreja, e a igreja vai transformá-lo no melhor exorcista, ou seja, a demoniada toda sabe e fica com medo. Porém, depois do que aconteceu no México, lá com esse exorcismo que deu errado, que essa criança morreu, o Marcos, ele meio que perdeu o mojo dele, ele perdeu ali a magia, né? Então, os demônios também sabem disso. Os demônios costumavam ter medo de Marcus King, mas quando descobrem que ele tá meio quebradão, os demônios começam a fazer a festa, mesmo. Nessa série, nós vamos lidar com conflitos externos e conflitos internos. Todos os personagens estão passando por... Os personagens principais, eu digo, ali do núcleo principal, estão passando por conflitos internos seríssimos. A família Rance, cada um ali tem um demônio, né, figurativo ali para lidar. E também vão ter um demônio literal ali para lidar, né, essas forças externas. E daí vai ter as forças externas que estão atacando não só os personagens, como a cristandade ali naquele lugar, né, ou seja, tá acontecendo um movimento que vai depender ali do alinhamento dos planetas, do Sol, da Lua, porque o sobrenatural adora um alinhamento, né? E vai acontecer esse alinhamento, e daí tá todo mundo esperando o momento, he's coming, e isso que vai acontecer. Agora eu vou elencar alguns motivos aí para que vocês assistam a esta série. Tem cachorros aqui, então se vocês ouvirem arranhões, não é nem meu vizinho dessa vez, e nem Pazuzu, é só meus cachorros. Primeiro ponto, ai, a fotografia. Brincadeira, não é isso não. Os personagens, como eu disse, os personagens são interessantíssimos, eles movem essa narrativa porque você se importa com eles. Não é como se fosse aqueles filmes de adolescente sendo perseguido por monstro que você não dá a mínima, sabe? Porque eles são todos chatos e idiotas. Aqui são pessoas pelas quais você se importa, você compreende todos eles, você quer que eles se deem bem, você quer que o Cameron seja feliz. E os padres também, os padres são incríveis. O padre Tomás Ortega também tem aí seus problemas, seus demônios figurativos para lidar, além dos literais, né? Porque, veja bem, o Tomás, ele foi meio que levado a ser padre, meio que naquele sistema Bento Santiago. Se vocês não sabem do que eu estou falando, Bento Santiago é aquele personagem lá do Dom Casmurro, Machadão de Assis, em que a mãe de Bento fez aquela promessa para Deus de que o filho dela seria um padre, né? Aquelas promessas que esse povo faz, que não sei onde o povo tá com a cabeça. Enfim, a avó do Tomás Ortega, ela não fez uma promessa, mas ela ficou enchendo a cabeça do menino quando criança de que o maior desejo da vida dela era que ele fosse o próximo Papa americano, ou seja, o próximo Papa mexicano. E o menino cresceu com essa ideia na cabeça. Mas ele nunca teve muito interesse em ser padre, porque ele era uma pessoa que tinha ali uma certa paixão por uma moça. Quando ele foi para a faculdade, ele teve essa paixão, e inclusive essa paixão o acompanha mesmo enquanto ele está sendo padre ali durante a série, o desenvolvimento dessa série. E ele vai ter todo esse rolê. Além disso, ele nunca teve um chamado, sabe? Aquele momento assim de pura luminosidade divina em que Deus fala, escuta, eu quero você, I want you. E ele nunca teve esse momento.
Então, ele é meio perturbado, assim, ele acha que a crença dele é meio de Taubaté. E ele fica, né, querendo que Deus chame ele, esfregue na cara dele e fala: escuta, meu filho, você é meu escolhido. É isso que ele quer. E né, daí, sabe que é aquela coisa, né, cuidado com o que você pede. Por sua vez, o padre Marcus King, como eu já disse, ele tem todo esse passado sombrio, mas ele é um exorcista e um crente convicto. Ele pode até ter seus problemas, ele tem vários problemas com a instituição da igreja, mas a crença dele é vívida. Então é isso que fazia com que ele fosse um exorcista tão bom. Porque ele não tinha um pingo de dificuldade em crer no que estava no sobrenatural. Ele nunca teve nenhuma dúvida. Ele foi tipo uma marreta, sabe? Sempre martelando no mesmo lugar. Então ele nunca teve essa hesitação. É quando ele perde o menino, a criança, que ele começa a ter esse medo, né? Mas não é falta de crença, é mais um medo. Enfim, personagens sensacionais. Motivo número 2. A história de plano de fundo. Mesmo que ela não continue, ela não termine da forma, não se desenvolva como a gente queria que desenvolvesse, ela vai ter um fechamento ali, né, da primeira temporada, vai ter algumas coisas se resolvendo e vai permanecer outras para a segunda. Então é muito legal acompanhar todo esse rolê que está acontecendo, toda essa politicagem aí entre forças do céu e forças do inferno para... A gente nunca sabe direito o que esse povo quer, né? Mas o que essas forças sobrenaturais, tanto as divinas quanto as das trevas, querem. Mas, e aqui não é diferente, a gente, sei lá, eles têm os motivos deles. Não sabemos se Satanás só está interessado em promover o filho dele numa total situação de nepotismo, mas ou o que será que ele quer? A gente não sabe, mas isso também não é para nós formiguinhas humanas sabermos, né? Só para eles têm as razões deles. E então é isso, história de plano de fundo, muito legal. Terceiro motivo, essa é uma história muito bem contada, sabe? Não é aquela apelação ridícula para jump scares. Então você não vai ter muitos jump scares, vai ter alguns, mas não muitos. Porque eu sou uma pessoa que me assusto com muita facilidade. E eu odeio me assustar. Então, foi uma grata surpresa quando eu descobri essa série, que não ficava me fazendo pular a cada 5 segundos e jogar as comidas que eu tava comendo na cara dos outros. Foi maravilhoso. Eu gostei bastante. Na segunda temporada já tem um pouco mais de jumpscares, tem uns negócios aparecendo de poço, de sei lá do que. Então, vai agradar a gregos e troianos. Se você é uma pessoa como eu, que não gosta de sustinho, então você vai ficar bem de boa assistindo essa primeira temporada. E é uma história que vai prender a sua atenção, porque olha a fotografia. Brincadeira, mas a fotografia é legal mesmo. É meio sinistrona, sabe? E a segunda temporada também vai agradar a pessoas que gostam de se assustar um pouquinho mais. Motivo número 4 é... Sabe aquele negócio de quando você assiste um filme de possessão ou uma série, né, que acontecem possessões tipo Supernatural, e daí você vê uma possessão, você viu todas? Aqui não é muito assim não. Apesar das possessões serem bem similares, porque né, o quão mais de inovação o capeta pode inventar para possuir alguém, mas os exorcismos são diferentes. A gente tem pelo menos uns 3 tipos de exorcismos diferentes que são bem interessantes, que têm abordagens diferentes. Então a gente vai ter aquele convencional, que é você prega o pobre ser humano ali na cama, prende ele com um monte de pano e começa a jogar água benta na cara dele, e começa a falar o nome de Jesus te compele, aquelas coisas, né? E vai ter esse aí, que também tem tem na série bastante. Depois vai ter aquele tipo de exorcismo que é o exorcismo do amor, que é que o Marcus King vai, assim como o espectador, vai ter uma surpresa quando ele nota que tem um grupo de freiras ali que agem também exorcizando, porém com amor. Elas abordam essas criaturas trevosas e compreendem ela e falam assim: você é amado, criatura das trevas, seu anjo caído, desgramado. Nós amamos você, nós te perdoamos, e todo aquele lance, cantam as músicas, dá as mãos, abraça o capeta, tá? Aquele negócio de dar outra face, bem literal mesmo, porque elas dão mesmo a outra face. E a minha favorita, que é o exorcismo na base da porrada,
que é na base da pancadaria, tirar o capeta no soco, que é o que o Marcus Kine utiliza bastante. Uma abordagem mais brucutu, mas bem legal e um tanto quanto eficiente. Enfim, você não vai ficar entediado aí, ficar todo aquele negócio espírito imundo e blá 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 blá. Você vai ter aí uma diferenciação entre as formas de mandar o capeta voltar para o canto dele. E 5, para fechar as dicas. Como eu disse antes, eu acho que eu disse, eu espero que eu tenha dito, essa história não vai torcer a mitologia interna dela para encaixar mais esse capítulo na continuação, como uma continuação do filme ou do livro. Não, vai ter aí uma história muito interessante, uma história muito interessante de se acompanhar e que a gente vai conseguir ver aí a linha do tempo percorrendo tudo. E inclusive vai dar aí um plot twist bem interessantezinho, né, num dos episódios. E é isso, gente. Eu já fiz um vídeo para esse quadro, né, de séries e literatura, que foi sobre Criminal Minds e alguns episódios que são inspirados em livros. Eu vou deixar o link nos cards. A Criminal Minds é uma das minhas séries favoritas. O Exorcista também, a primeira temporada. E eu realmente não sei porque essa série não é mais conhecida. Eu não sei porque teve tão pouca audiência que ela foi cancelada, sendo que tem uns lixos por aí que tem 10, 20, 25 temporadas, entendeu? Então, assim, vão lá dar uma olhada, tá na Amazon Prime, bem legal, bem fácil de achar. E é bem divertido, é bem interessante. Se você é uma pessoa como eu, que se diverte com exorcismos, vai lá dar uma olhada, vale bastante a pena. E é isso, se vocês não leram esse livro, leiam esse livro, assistam ao primeiro filme, né, o de 73, por favor, não vejam aquele segundo, porque ele é ridículo, ou o terceiro, eu nem considero esses outros, eu só penso naquele de 73 mesmo. E daí, se vocês tiverem algum interesse, deixem aí nos comentários se vocês quiserem que eu faça um vídeo só para o Exorcista, né, abordando alguns pontos do próprio livro. E é isso aí, eu agradeço muito a vocês que assistiram até agora. Se vocês não se inscreveram nesse canal ainda, inscrevam-se, curtam, compartilhem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!